Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje, o evangelho de hoje é muito conhecido a nós. Diz aqui que alguns fariseus foram procurar Jesus e querendo pegá-lo numa situação difícil, porque não era tão claro assim qual era o primeiro mandamento da lei de Deus. Porque uns diziam que o primeiro mandamento da lei de Deus é crer na unicidade de Deus. Shema Israel, o Senhor ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então uns diziam, esse Shema era uma oração repetida várias vezes pelos judeus devotos, no mínimo 2 vezes ao dia. Então uns diziam que o primeiro mandamento era afirmar a unicidade de Deus, mas outros diziam que eram outros dentre os muitos preceitos deixados por Moisés. Então não ficava claro, e outros diziam que era o amor a Deus, mas não existia uma unanimidade entre os judeus no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles, querendo pegar Jesus numa situação complicada, eles vão e dizem aqui, um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Numa homilia no dia 26 de outubro de 2008, o então Papa Bento XVI, ele diz assim que era uma pergunta difícil, considerando que na lei de Moisés são contemplados 613 preceitos e proibições. Então, como discernir entre eles qual era o maior? Mas Jesus não hesita e responde imediatamente. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Meus irmãos, nós poderíamos aqui, é uma pergunta que não deveria ser feita por cristão nenhum, mas façamos esta pergunta: por que amar a Deus é um mandamento? É o primeiro mandamento, o mandamento mais importante. Por quê? Ora, nós poderíamos, digo que isso não deveria ser perguntado, porque deveria ser espontânea a necessidade e o reconhecimento de que devemos amar a Deus. Mas está bom, por que amar a Deus? Amar a Deus porque Ele é o nosso Criador. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas e nos criou, porque Ele morreu por nós, para a nossa salvação. Por isso que nós rezamos na oração, em toda a missa, nós repetimos a seguinte afirmação: na verdade,
é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, nós poderíamos dizer, amar-vos sempre e em todo lugar. É nosso dever e salvação fazer isso sempre. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos amou primeiro, sim. São João Evangelista, na primeira carta, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós podemos lá encontrar: nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Então, por tudo isso e por muito mais, precisamos amar a Deus. Deus é digno de ser amado. Deus é digno de ser amado porque Ele derramou o seu amor nos nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus nos capacita a amá-lo. E nós poderíamos dizer, por fim, é digno, justo e necessário que amemos a Deus e o amemos acima de todas as coisas. Porque de todo o nosso coração. Por quê? Porque amar a Deus é a nossa felicidade. Quando nós amamos a Deus, nós nos tornamos capazes de ser felizes. Isto é, quer dizer, nós temos todos os motivos para amar a Deus. Primeiro, porque Deus é digno de ser amado. Segundo, porque Deus nos amou primeiro. Então existe até uma obrigação moral de amar Deus de volta. E terceiro, por quê? Porque amar a Deus é a nossa felicidade. Muito bem, então nós poderíamos dizer de uma maneira resumida que nós respondemos a esta pergunta: o porquê de Deus ser amado. Mas nós poderíamos fazer uma segunda pergunta: mas em que consiste amar a Deus? O que significa quando a palavra de Deus diz, quando Jesus diz que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento? O que isso significa? Primeiro, não significa apenas amá-lo primeiro. O primeiro mandamento não significa apenas que devemos amar Deus primeiro, porque de alguma maneira Deus teria apenas uma precedência, mas teria outros concorrentes. Porque você, por exemplo, você pode ter vários amigos e você ter um predileto, você ter aquele a quem você mais está ligado. Mas não é apenas isso. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, não significa apenas isso. Não significa também apenas amar a Deus mais do que as outras pessoas e do que as outras coisas, que já seria grande, mas perceba, não é apenas amar mais a Deus, mas é amar Deus de todo o coração, de modo que não haja mais espaço algum no nosso coração que não seja o amor a Deus. Porque até mesmo, iremos refletir daqui a pouco, até mesmo quando nós amarmos os nossos irmãos, nós os amaremos por causa de Deus. Nós os amaremos porque isso é expressão do amor a Deus, é expressão visível, poderíamos dizer, do meu amor invisível. Não é São João que diz que quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão a quem vê é um mentiroso. Então, quando nós amamos os nossos irmãos, nós fazemos isso por causa de Deus. Quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu marido, você ama por causa de Deus, não por aquela pessoa em si mesma, porque senão
de alguma maneira aquela pessoa ocuparia um espaço no seu coração que não pertence a Deus, já que você a ama por ela mesma. E segundo, se você ama o seu marido por ele mesmo, saiba, você vai se decepcionar e abandoná-lo. Se você ama a sua esposa por ela mesma, saiba, você vai se desiludir e vai abandoná-la. Por quê? Porque o marido tem defeitos, a esposa tem defeitos, o marido tem pecado, a esposa tem pecado. E não há vínculo humano que subsista simplesmente embasado, alicerçado num amor meramente humano. Mas eu amo você por causa de Deus, de modo que amarei você sempre, porque o amor de Deus é de sempre e para sempre. Pois bem, então não é simplesmente amar Deus primeiro, não é simplesmente amar mais Deus, mas é amar Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha mente. Santo Agostinho, quando ele reflete sobre esta realidade, ele diz, e diz isso de uma maneira tão bonita, ele diz que Deus quer ser amado por nós por inteiro. Isto é, não é que Deus por inteiro quer ser amado, também, mas que Deus quer que o homem inteiro ame a Deus. Deus quer que o homem inteiro o ame, isto é, com todo o seu coração, isto é, com os seus afetos, que o homem ame a Deus ardentemente, que o homem ame, o homem aqui, o ser humano, né? Que o homem ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua vontade. Eu quero amar a Deus, porque Deus é digno de ser amado, e com toda a sua mente, isto é, eu reconheço que Deus é digno de ser amado. Eu concordo plenamente que Deus é digno de ser amado com tudo aquilo que eu tenho e com tudo aquilo que eu sou, e eu quero então amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Mas, meus santos, quando nós dizemos isso, a pergunta que vem imediatamente a primeira pergunta foi: por que amar a Deus? A segunda pergunta que nós fizemos foi: em que consiste amar a Deus? E a terceira pergunta agora, ela é necessária: como assim amar a Deus? Como amar a Deus dessa maneira? Como amar a Deus com todo o meu coração? Quando você, se você for sincero, você dirá: padre, já é tão difícil colocar Deus em primeiro lugar, já é tão difícil amar a Deus mais do que outras coisas, porque eu percebo no meu coração amor e apego a tantas outras realidades. Mas como, padre, eu conseguirei amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento? Eu não consigo, padre. E é verdade, meu santinho, minha santinha, você, por você mesmo, não consegue. Papa Bento XVI, numa outra homilia, por ocasião deste 30º domingo do tempo comum, a primeira foi uma homilia no dia 26 de outubro de 2008, esta segunda homilia é no dia 23 de outubro de 2011, e ele diz assim, que para amar a Deus dessa maneira, precisamos nos debruçar sobre a sua palavra. Para amar a Deus assim, precisamos, ele está dizendo isso de uma outra maneira, precisamos ter vida de oração, precisamos rezar, precisamos pedir que Deus
mude o nosso coração. E, meus santos, é uma realidade que nós não podemos nos esquecer e que muitas vezes nos esquecemos. Deus muda os corações. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas não estou não. Na prática, muitos cristãos disso se esquecem, de que Deus pode mudar os corações, de que Deus muda os corações, de que Deus pode fazer o egoísta amar, Deus pode fazer o preguiçoso lutar, Deus pode fazer o apegado, o ensimesmado a se doar, a doar-se totalmente a Deus. Isto é, o mesmo Deus que pode transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, o mesmo Deus que podia fazer o mudo falar, o cego enxergar, o paralítico andar, o morto voltar à vida, o mesmo Deus que mudou o coração de São Francisco, boêmio, apegado aos prazeres da vida, o mesmo Deus que mudou o coração de um São Paulo cheio de ódio aos cristãos e o tornou um apaixonado, o mesmo Senhor que transformou o coraçãozinho daquela menina tão melindrosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que com tudo chorava, era uma menininha melindrosa aqui, aquela coisinha que com tudo se magoa, numa valente guerreira que se oferece a Deus como holocausto. O mesmo Deus que transformou Santo Agostinho, tão apegado aos prazeres desregrados, no cantor da pureza e da virgindade, Ele pode transformar os nossos corações. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, concede-me esta graça de Te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, e rezar hoje e amanhã, e rezar com ânimo e com desânimo, rezar nas trevas e na luz, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, perseverar na oração, já que o Senhor disse que aquele que pede recebe, aquele que procura acha, a quem bater será aberto, e será salvo quem perseverar até o fim. A palavra diz: será salvo quem perseverar até o fim. Então perseveremos na vida de oração, que significa na escuta e na leitura orante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é apenas, eu já repeti tantas vezes isso, mas é sempre bom, né? A aprendizagem, a repetição é a mãe da sabedoria. Pois bem, quem sabe repetindo, eu e vocês aprendamos. Isto é, que a palavra de Deus, ela não apenas informa algo sobre Deus, mas ela forma Deus em nós. Isto é, quando nós, de maneira orante, ouvimos a palavra de Deus, quando nós de maneira orante lemos a palavra de Deus, esta palavra ela vai nos transformando pouco a pouco, ela vai aquecendo o nosso coração, ela vai nos transformando interiormente. Cada encontro com Deus na oração vai transformando pouco a pouco. Cada terço rezado ali junto de Nossa Senhora, ela vai pouco a pouco vencendo a dureza e a resistência que existe no nosso coração, para que nós queiramos o que Deus quer, para que nós queiramos como Deus quer, para que nós queiramos quando Deus quiser, para que nós aprendamos a amar aquilo que Deus ama, para que nós aprendamos a querer aquilo que Deus quer, como ela perfeitamente quis e amou. Então a vida de oração, ela vai nos transformando independentemente dos nossos sentimentos. Você não precisa sentir que isso está acontecendo
para que isto de fato esteja acontecendo. Quando você toma um remédio, por esses dias eu tive um desarranjo intestinal. Pois bem, você toma o remédio para aquilo, e o remédio vai fazendo efeito, e você não diz, ele está agindo aqui, ele agora está agindo acolá. Não, quando você percebe, você já está melhor. Quando você percebe, aqueles sintomas da doença já desapareceram, você já está bom, você já está bem. Da mesma maneira é o que? O nosso contato com a palavra de Deus, o nosso contato com Deus na vida de oração, a nossa recepção piedosa dos sacramentos, isso vai pouco a pouco nos mudando, pouco a pouco nos transformando, e nós vamos pouco a pouco sendo divinizados. Isto é, nós podemos dizer de uma outra maneira, nós pouco a pouco percebemos que no nosso peito não bate mais aquele coração de pedra, mas um coração de carne semelhante ao coração de nosso Senhor, um coração mais obediente, um coração mais dócil à vontade de Deus, um coração que já não resiste tanto à cruz e ao sofrimento, um coração que ama com mais facilidade as coisas do céu. Isso vai acontecendo pouco a pouco no nosso coração, em uns de uma maneira mais rápida, em outras de uma maneira mais lenta, de acordo com a sua docilidade, em uns de uma maneira mais profunda, mas em todos, se você se puser em oração, se você se puser em contato com Deus, por meio da palavra, por meio das suas orações, por meio da recepção piedosa e devota dos sacramentos, sacramento da confissão, quando preciso receber o perdão de Deus, o sacramento da Eucaristia, isso vai pouco a pouco nos transformando interiormente. Então, a primeira resposta para esta pergunta, isto é, Padre, mas como amar a Deus assim? Pedindo a Deus a graça de assim amá-lo. Senhor, meu Deus misericordioso, dá-me a mim o que a mim pedes. Isto é, o Senhor pede que eu o ame de todo o coração, mas o Senhor sabe que eu, por mim mesmo, não consigo amá-lo assim. Então, dá-me esta graça, dá-me este dom, dá-me, Senhor, a alegria de te dar alegria, de te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o entendimento, porque eu, Senhor, eu sou tão disperso, eu não amo nada com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o entendimento, porque eu amo muitas coisas, eu me apego a muitas coisas, eu nem a mim me amo assim, porque eu sou dispersão e inconstância. Então tu me pedes, Senhor, algo tão grande, então opera em mim esta obra grande, para que eu te dê esta alegria. Mas é necessário, meus santos, que nós nos coloquemos em oração. É o primeiro passo, o principal, sem dúvida. O segundo, nós poderíamos dizer o que é purificar. Isto é, ao mesmo tempo que eu me coloco em oração, eu preciso purificar o meu coração. Começo, então, iluminado por Deus, ver aquelas realidades que eu amo fora de Deus. Isto é, eu preciso amar tudo e todas as pessoas em Deus e por causa de Deus. Então, aquilo que eu amo fora de Deus, aquilo que eu amo e me afasto de Deus, aquilo não é amor verdadeiro, aquilo não faz bem nem à pessoa amada, porque amada de verdade ela não é, e nem faz bem a mim, que penso amar, quando na verdade sou apenas movido pelo meu egoísmo e pelos desregramentos do meu coração. Então, ir purificando. Você sabe muito bem, aquilo que não é amor não traz paz ao seu coração. Quando você se coloca diante de Deus, a voz de Deus o acusa, o Espírito Santo o acusa de pecado.
Então, por mais que você diga que aquilo é amor, aquilo não é amor. Por mais que você diga que aquilo é amizade, aquilo não é amizade. Por mais que você diga que aquilo não tem mal nenhum, você sabe que sim, tem muito mal ali escondido. Então precisa ir purificando o seu coração, e às vezes você retira aquelas realidades que você não as ama em Deus, e quando Deus toma conta do seu coração, você vai poder amar agora aquelas realidades em Deus, amar aquelas realidades de uma maneira que conduz você cada vez mais a Deus e conduz também essas outras pessoas a Deus. Então, primeiro, oração; segundo, purificação; terceiro, o que? Aprender a oferecer e a suportar. Isso nos faz crescer no amor a Deus. Quando você, por exemplo, você é casado e você, por amor a Deus, você suporta as dificuldades da vida matrimonial. Isso vai capacitar você a amar mais a Deus e a ser um melhor marido e uma melhor esposa no seu matrimônio. Quando um sacerdote, ele aprende a oferecer e a suportar as dificuldades do seu sacerdócio, isso fará com que ele ame cada vez mais a Deus e ame cada vez mais aqueles que a ele foram confiados. Quando você oferece, quando você suporta, São Paulo diz na carta aos Efésios, suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. No capítulo 4 da carta aos Efésios, não me vem aqui o versículo, leia o capítulo inteiro, deixe de ser preguiçoso, e você vai encontrar lá. Suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Então esta atitude de dizer: Senhor, eu sou imperfeito em te amar, infelizmente, Senhor, eu ainda estou apegado a tantas coisas e amo muitas coisas, mas eu quero, Senhor, com a tua graça, aprender a por ti sofrer e a ti oferecer as dificuldades da minha vida. Esta simples oração, se verdadeira, fará você amar Deus mais perfeitamente e fará você também se purificar mais profundamente. Mas percebe, você vai dizer: mas padre, mas este oferecimento, esta purificação é no fundo oração, É, meu santo, porque tudo aquilo que a gente faz para Deus, com coração reto, com coração sincero, é oração, sem sombra de dúvidas. Mas, quando eu, no primeiro aspecto, eu enfatizei oração, que eu quis enfatizar o quê? O momento reservado para Deus, para com Ele se encontrar. E é claro, se você tiver esse momento privilegiado durante o dia, tudo mais poderá ser feito, vivido, sofrido e suportado com espírito de oração. E por fim, nós iremos dizer: aí sim, você está capacitado para amar tudo e todas as coisas por Deus e por causa de Deus. Aí vem sim o segundo mandamento, que completa e conclui a resposta de nosso Senhor. Resposta a uma pergunta que não foi feita. O fariseu que veio perguntou: qual o primeiro mandamento? Jesus disse: olha, o primeiro mandamento é este, e o segundo é semelhante a esse. Aqui quer nos mostrar, já de alguma maneira nós refletimos indiretamente sobre esse segundo mandamento, mas aqui nos mostra o quê? Que é a maneira concreta de amar a Deus. A primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, nos apresenta isso. Assim diz o Senhor: não oprimas e nem maltrates o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Não faças mal algum à viúva, nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim. Se emprestares dinheiro a alguém, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas usurário.
Percebe que Jesus aqui vai ensinando o quê? A ter atitudes concretas, generosas. Isto é, que se você diz que você ama a Deus, você seja bom com o seu irmão. Se você diz que você ama a Deus, então você expresse esse amor a Deus para os seus irmãos, porque não pense você que amar a Deus significa simplesmente repetir orações, porque o critério, padre, será que eu estou rezando bem? Padre, será que eu estou fazendo bem a penitência? Ora, o critério é se você ama o seu irmão. Se você vai à missa todo domingo, se você vai à missa todo dia e é um demônio em casa, a sua oração não é verdadeira, o seu amor a Deus não é verdadeiro, porque quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Isto é, quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus a quem não vê, que ame o irmão a quem vê, porque senão isso é mentira. Então percebe que, embora seja o segundo mandamento, mas é uma expressão, é uma explicitação do primeiro. Se eu amo de verdade a Deus, eu preciso ser bom, generoso, perdoar o meu irmão, eu preciso amá-lo de verdade. E aí é claro, meu santo, quando você olha de novo para o seu coração, se você já estava escandalizado com o amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e você percebe que além disso, você precisa amar aquele irmão que muitas vezes não é amável, fazer o bem àquela pessoa que às vezes lhe deseja o mal, não retribuir, não pagar com a mesma moeda, mas ter uma atitude generosa, não apenas para com os irmãos que sofrem, mas para com os irmãos que o fazem sofrer. Você mais uma vez diz: padre, mas como amar assim? E meu santo, minha santinha, a resposta não é outra nem diferente daquela que foi dada a respeito do primeiro mandamento: buscar a Deus na oração, suplicar a nosso Senhor um coração semelhante ao dele, porque ser cristão, e aqui termino, ser cristão e ser católico não consiste em conhecimento. Eu sou católico, eu sei quais são os 7 mandamentos, eu sei quais são os mandamentos, eu sei quais são os 7 sacramentos, eu sei quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, eu sei quais são os 5 mandamentos da igreja, eu sei quais são os pecados capitais, eu sei quais são os dons do Espírito Santo. Isso não basta, não basta simplesmente uma realidade conceitual. Eu preciso ser cristão, implica também e principalmente em ter um coração semelhante ao coração de Cristo, que amou o Pai e pelo Pai fez todas as coisas e por causa do Pai entregou a própria vida para a nossa salvação. Peçamos, meus santos, neste domingo, neste 30º domingo do tempo comum, peçamos a Deus a graça de amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, e amar o nosso irmão de verdade, à maneira e ao exemplo de como ele nos amou. Louvado seja nosso Senhor